Olá, tudo bem? Eu sou a Roberta Lima e no vídeo de hoje eu quero conversar sobre as comparações que são tão comuns durante o processo de desenvolvimento da criança, especialmente quando a criança está apresentando algum tipo de dificuldade, algum atraso no seu desenvolvimento, seja da linguagem, seja cognitivo, onde a criança acaba tendo dificuldade em desenvolver, em aprender novas habilidades. É muito comum nessas situações, portanto, que os adultos, os pais, os demais familiares envolvidos acabem entrando num processo muito intenso e desenfreado, inclusive, de comparação. Começa-se, então, a comparar aquela criança que você convive com a criança do lado, com a criança alheia, com a filha do vizinho, ou um coleguinha da escola, ou o seu sobrinho. E é muito importante a gente tomar cuidado e ter consciência quando a gente está operando nesse processo intenso de comparação, porque acaba sendo algo que toma conta do nosso raciocínio, toma conta da nossa razão muitas vezes, porque a gente pega aquela criança modelo para ficar o tempo todo equiparando, comparando com a criança que a gente está tentando entender, está tentando ajudar, inclusive, descobrir o que é que está acontecendo, que ela ainda não desenvolveu determinadas habilidades. E a gente tem que tomar cuidado, especialmente porque essa logística da comparação, ela tem parâmetros muito pequenos, ela tem parâmetros muito limitados, que é o parâmetro da faixa etária apenas. Você escolhe uma criança que tem uma idade mais ou menos parecida com a idade da sua criança. E aí pronto, a partir disso você começa a comparar o seu filho de 3 anos com a coleguinha da escola que também tem 3 anos. E começa a ficar fazendo, né? Olha, aquela menininha já tem 3 anos e fala, conversa, ou ela tem determinadas habilidades que o meu filho ainda não tem. E aí você entra nesse processo que só faz se retroalimentar e entra realmente numa condição um tanto quanto perigosa mesmo, porque isso gera ansiedade nos pais, por não saberem, ficam nessa comparação justamente para terem alguma referência, para se basearem em relação ao desenvolvimento infantil. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é preciso entender, portanto, que a comparação, ela não abrange, muitas vezes ela não consegue alcançar e desenvolver um olhar diante do contexto da criança. O que é que eu quero dizer com isso? Então, se você compara o seu filho com a coleguinha da escola que tem a mesma idade, você tem que ampliar esse contexto, entender se aquela coleguinha, por exemplo, se ela vive num condomínio com outras crianças e que possibilita a ela um contato regular com crianças desde o início da vida dela, antes mesmo dela entrar na escola. Se essa coleguinha, de repente, tem um irmãozinho, tem um primo, tem alguém que ela tem um contato muito mais próximo. Se essa coleguinha, de repente, tem uma realidade de estímulos muito mais favorável, muito mais rica do que o seu filho teve, por alguma circunstância da vida. Se essa coleguinha, por exemplo, teve menos acesso no início, né, do seu desenvolvimento, principalmente, menos acesso às tecnologias, foi uma criança que brincou mais, foi uma criança que teve essas oportunidades de brincadeira mais concretas, mais ricas, desde o seu processo de desenvolvimento. E aí quando você então começa a fazer essa apuração, começa a fazer essa diferenciação, uma espécie de investigação mesmo de qual é o contexto daquela criança, você começa a entender então que realmente não dá para comparar. Não dá para comparar. Você tem que entender toda a história de vida da criança para poder então saber em que ponto ela está, não é? Em que ponto do seu desenvolvimento ela está, quais foram os estímulos que ela recebeu ou deixou de receber, a forma como isso foi ofertado, tudo isso é que vai compor como se fosse um quebra-cabeça em que a gente começa então a entender o porquê que aquela criança está apresentando aquela demanda mais específica, aquela dificuldade, aquela ajuda mais acentuada do que aquela outra criança que parece que, por incrível que pareça, tem a mesma idade que a idade do seu filho e, no entanto, já faz tantas coisas que o seu filho ainda não faz. Então, perceba que o parâmetro não é a idade. A idade é um ponto muito pequeno. A gente tem que ver, inclusive, a
a maturação biológica, o nível de desenvolvimento cerebral da criança. E tem uma outra questão que é importante a gente pontuar também, nesse exemplo que eu dei, não é, do filho, que você compara com uma coleguinha da escola, até a própria diferença de gênero, a neurociência aponta que a criança, não é, que vem no sexo feminino, a menina, portanto, ela tende a ter uma maturação biológica um pouquinho mais adiantada do que a do menino. O que se estima, o que eu li uma vez uma pesquisa, que citava que é como se fosse 4 semanas de adiantamento. Esse bebezinho que nasce, o menino e a menina, essa menina, nasce com uma espécie de um processo de maturação um pouquinho mais adiantado em relação ao menino. E isso também influencia, isso faz diferença. Se a gente for pensar lá na frente, não é tantas coisas que a menina realmente desenvolve mais cedo, ela matura mais cedo, ela entra na puberdade, ela desperta para coisas que o menino ainda parece que leva um tempinho maior, não é? Ele leva um processo de maturação que demanda um tempo maior. Então, tudo isso, todo esse quebra-cabeça, a gente precisa realmente juntar as peças para poder, então, não necessariamente comparar, mas entender que, de fato, existem diferenças de contexto entre cada criança e outra. E que, portanto, essa dinâmica de comparar, ela não vai ajudar, ela não vai resolver o problema, ela só, pelo contrário, ela vai lhe trazer um processo maior de ansiedade, de angústia, de falta de entendimento, porque você fica batendo naquela tecla incessantemente da faixa etária, da idade, e o seu olhar não amplia. Então é preciso que a gente tenha essa consciência. E nas situações, gente, claro, em que a gente percebe que a criança está com alguma dificuldade no desenvolvimento, é importante, até a nível de prevenção mesmo, que a gente busque uma orientação profissional. Não necessariamente vai ser uma demanda imediata de colocar essa criança numa terapia de fono, num psicólogo, num terapeuta ocupacional, num psicopedagogo, enfim, todas essas abordagens que muitas vezes a infância em algum momento vai precisar desse suporte terapêutico. Mas eu falo no sentido mesmo da orientação inicial, da capacitação, desse olhar que um profissional preparado vai ter condição de fazer, como se fosse um raciocínio clínico que o profissional acaba tendo uma condição melhor, né, de costurar todo esse contexto e oferecer ideias, sugestões e uma reflexão importante no sentido de você se conectar com a sua criança, com a demanda da sua criança, com a realidade da sua criança e parar de ficar, não é, com essa mente que muitas vezes foge do nosso controle, essa mente que fica nessa necessidade incessante de comparar e você muitas vezes nesse processo de comparação tira o foco da criança, que é justamente o ponto principal, é o ponto que está precisando de ajuda, de estímulos adequados e da sua conexão maior, da sua sintonia e não do seu julgamento de ficar comparando com as crianças alheias, ok? O vídeo de hoje foi esse. Lembrem de avaliar, inscrevam-se no canal se ainda não estão inscritos por aqui e a gente se encontra ao longo da semana nas redes sociais da Terapia da Criança. Muito grata pela atenção de novo, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.